Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus, nosso Senhor, seja com cada um de vós. Eu sei que talvez estejamos um pouco frustrados, porque o desejo do nosso coração era no dia de hoje estarmos juntos na igreja, louvando a Deus em coletividade. Mas devido às circunstâncias das últimas semanas, nós tivemos que infelizmente adiar o culto. Contudo, irmãos, isso não pode roubar a nossa alegria de louvarmos a Deus e bendizermos Sua Majestade. Então eu quero te convidar ainda nesse momento, na sua casa, no seu local, louvarmos a Deus juntos, adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Não permita que essas circunstâncias te abatam ou roubem de você a alegria de estar na presença de Deus. Vamos louvar ao Senhor, bendizer a Sua Majestade. Se coloque de pé se você quiser nessa hora, coloque sua mão sobre o peito, abaixa sua cabeça, feche teus olhos e vamos orar ao Senhor, invocando a Sua presença para que possamos o adorar na beleza da Sua santidade. Fecha teus olhos aí onde você estiver, meu irmão. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado e amor conosco. Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo diante das circunstâncias da vida, das dificuldades e dos problemas que temos enfrentado, ó Deus, tu tem tomado a dianteira de cada uma delas e tem sido conosco. Ó Deus, obrigado porque o teu povo, o povo desta igreja, tem se mantido fiel ao Senhor em todas as suas áreas. E nós queremos te louvar, te agradecer por tudo isso. E ó Deus, nesta hora, onde criamos uma expectativa de retorno, eu te peço que tu traga paz e tranquilidade aos nossos corações. E que a ansiedade, ó Deus, de estarmos juntos não possa ser maior do que a convicção de que no teu tempo isso acontecerá. Deus bendito, muito obrigado. Mas agora eu te peço, Senhor, que tu possa estar entre nós nessa hora. Cada um, ó Deus, na sua casa, cada um no seu local, bendizendo o seu nome, exaltando a tua majestade. Manifesta-te, ó Deus, entre nós nesta hora, com poder e grande glória, cumprindo a tua vontade em cada um de nós. Que possamos, ó Deus, te adorar na grandiosidade do teu ser, bendizer o teu nome através das melodias que saem do nosso coração e não apenas de uma música cantada a ermo. Ó Deus, que possamos gerar alegria em Ti, Senhor, nesta hora, através da sinceridade de corações que se dobram diante de Ti, Senhor. Obrigado, Santo Deus, por tudo. Recebe a adoração e a celebração do Teu povo nessa hora. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, bendizer a Sua Majestade. Se coloque de pé e adore a Deus nessa hora com a nossa equipe de louvor, com toda a alegria do Teu ser. Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, louvando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos louvar Ele. Na presença do Senhor, temos alegria. É um privilégio estar novamente aqui louvando, cada um em sua casa. Mas a presença do Senhor continua a mesma, continua notória em nossas vidas. Então adore o Senhor, glorifica Ele. Em espírito e em verdade, nós queremos adorar o Senhor. Então louve. Aleluia, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Declare. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus,
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, Senhor, a tua presença é maravilhosa, Pai. Queremos te louvar. Aleluia. Louve mais uma vez em espírito e em verdade, com todo o teu ser. Em espírito, espírito e verdade. Oh, nós te adoramos, te adoramos. Em espírito, oh Senhor, em verdade, te adoramos, te adoramos. Declare: Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar, oh, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! E esse amor que nos constrange, esse amor que nos leva a um lugar que nós não imaginamos, é só o amor de Deus, o Senhor da criação, o Rei de toda a criação. Ele é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Então na sua casa glorifique o nome dele. Aleluia! Diga: Rei da criação, Rei da criação, da terra, céu e mar. Fez do céu o teu palácio. Toda glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver. Tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder, pois tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu. Aleluia!
Senhor da terra e do céu. Oh, Senhor, nós te glorificamos, porque podemos contemplar, Senhor, a cada dia a Tua presença em nossas vidas, e cedo de manhã podemos te glorificar. Cedo de manhã, Tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, diga, o Teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder, pois Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu. Ele é o Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia, aleluia, ao Senhor da terra e do céu. Aleluia, ao Senhor da terra e do céu. Aleluia, ao Senhor da terra e do céu. Nós te louvamos, ó Senhor, Criador de todo o universo. Tu és Deus. Nós te louvamos, ó Senhor, Deus acima do que podemos ver. Tu és santo, santo. Querido Deus, nos mostra o Teu poder, pois Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, Senhor. Aleluia, aleluia, ao Senhor da terra e do céu. Aleluia, ao Senhor da terra e do céu. Aleluia, ao Senhor da terra e dos céus. Aleluia, ao Senhor da terra e dos céus. Meu irmão, agora que nós já adoramos ao Senhor, já bendizemos a Sua majestade através das músicas, eu queria compartilhar com os irmãos um texto do ofertório que já compartilhamos em outro momento, lá de Malaquias capítulo 3, a partir do verso 7, que diz assim: Desde os dias de nossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei a vós outros, diz Yahvé dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Normalmente nós lemos o verso 10, quando fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu queria focar apenas nesses versos que nós lemos, irmãos, porque todos nós conhecemos de cor e salteados as bênçãos prometidas e advindas daqueles que são fiéis a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas. Mas a gente pouco fala sobre a questão daquilo que pesa sobre aqueles que não são fiéis com seus dízimos e suas ofertas. Eu mesmo sou um entusiasta de que a gente deve ofertar não pelo medo da maldição, não pelo medo do pesar da mão do Senhor, mas pela fidelidade, pelo amor e pela gratidão que nós temos a Ele. Contudo, irmãos, como pastor dessa amada igreja, eu não posso me furtar também a dizer toda a plenitude da verdade daquilo que vem para o bem e daquilo que vem para o mal, no que tange dízimos e ofertas, inclusive. E aqui o texto é claro em dizer que Deus aqui ele está repreendendo a nação de Israel porque se desviou, como o texto diz aqui no verso 7, dos seus estatutos e dos seus mandamentos.
Os pais daqueles judeus haviam se desviado e eles, seus filhos, por conseguinte, porque não foram ensinados, também viviam em desarmonia com as Escrituras. E aí eles questionam ao Senhor aonde que eles têm feito isso. E aí Deus responde porque eles têm roubado a ele o Senhor. Toda a nação tem roubado o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Por que que eles roubaram ao Senhor se o dinheiro era deles? Não, não é deles. Aí é que está a diferença, irmãos. Quando nós temos um coração que reconhece o que Deus é, nós entendemos que tudo aquilo que temos, na verdade, não é nosso, é do Senhor. Então, todo o salário que você ganha no seu trabalho, a mesada que você recebe dos seus pais, a herança que você recebeu por alguém, não importa. A gente entende que tudo aquilo são bênçãos advindas do Senhor, ainda que tenha sido o suor do seu braço, ainda que tenha sido o suor do seu rosto, melhor dizendo. Sendo assim, irmão, se tudo vem do Senhor e Ele, como o texto aqui nos diz, requer de nós os dízimos e as ofertas, e nós nos furtamos a devolver a Ele aquilo que Ele tem pedido, então, meu irmão, é como se nós estivéssemos roubando a Deus. É como se Deus tivesse preparado um bolo para todos nós e tivesse entregue esse bolo na sua casa e falado assim para você: olha, Joãozinho das Couve, esse bolo é seu, estou te dando de presente. Mas note, Joãozinho, que ele está partido em 10 pedaços. Eu quero um pedaço só desse bolo. E o Joãozinho das Couve tivesse comido os 10 pedaços. Ele furtou a Deus naquele único pedaço que não pertencia a ele. Então, meu irmão, quero convocar você a ser fiel a Deus também por uma questão de princípio de pecado. Eu entendo biblicamente que a infidelidade nos nossos dízimos e nas nossas ofertas é sim pecado. Mas eu também entendo que o fator motivacional para você não pode ser, de forma nenhuma, você entregar porque você está com medo da maldição. Tem que entregar porque você é fiel. Tem que entregar porque você ama a Deus, você reconhece tudo que Ele faz por você e, principalmente, em gratidão a tudo que Ele tem te dado. 10 fatias de bolo e para devolver apenas uma. Então, se o teu coração está nisso, entregue seu dízimo, sua oferta. Se o teu coração não está, é entre você e Deus. Agora, cuidado, porque o texto aqui é claro. E mesmo que você não faça isso pelo medo da maldição, entenda que a infidelidade, e assim como todo pecado, ele traz as suas consequências. Não dizime pelo medo, dizime pela gratidão e pelo amor. Mas se você não tem gratidão e amor, repense a sua posição. Deus abençoe você na sua fidelidade e no seu dízimo, nas suas ofertas. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Declare, deixou sua glória por mim. Se fez desprezível por mim. Levou o pecado que era meu, levou todo o fardo que era meu, me deu sua paz para sempre, me deu alegria, me deu alegria para sempre, me deu sua vida para viver, me deu sua graça para vencer. Declare: Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida dou a
Declare Jesus. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Diga. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória. 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 Tu és o Rei da glória, Senhor. Nós queremos te louvar enquanto vivemos. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, eu quero separar esse momento agora para orar junto com você. A sociedade está ainda angustiada por tudo que está acontecendo. Está havendo uma flexibilidade em relação à abertura de algumas coisas. E a igreja também já está autorizada a funcionar. Porém, irmãos, nós ainda temos entendido que por mais que haja uma autorização governamental, nós temos entendido que ainda não há uma plena segurança para retornarmos. Estamos orando a Deus, pedindo ao Senhor para que Ele nos mostre tempos e épocas propícias para esse retorno. Mas enquanto isso, ó Deus, enquanto isso, irmãos, nós vamos orar. Nós vamos interceder, nós vamos colocar todas essas coisas diante do Senhor nosso Deus. Nossas vidas, a nossa igreja, a nossa sociedade. E eu queria convidar você nessa hora a interceder junto comigo. Feche teus olhos, baixe sua cabeça, leve seu pensamento, seu coração diante do trono da graça. E vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor, nós queremos nos colocar nesta hora diante da Tua presença, Senhor, para... primeiramente, ó Deus, interceder pelas nossas famílias. Talvez, ó Deus, algumas famílias, até mesmo da nossa igreja, dos nossos amigos, visitantes. Talvez alguns enlutados por terem perdido um ente querido para o Covid-19. E, ó Deus, corações em frangalhos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo traga paz a esses corações. Traga tranquilidade, certeza de que Tu está no comando de todas as coisas e que nada foge à Tua onipotente mão. Toma conta dos Teus filhos, Senhor, que talvez, mesmo que não tenham perdido um ente querido, mas talvez esteja acamado, esteja internado em um hospital, ó Deus, e isso tenha gerado angústia. Que a confiança deles esteja no Senhor. Ó Deus, independente, seja para a vida ou para a morte, mas que a nossa confiança esteja em Ti. Toma também, ó Deus, dentre aqueles da nossa família que perderam o emprego, ó Deus, que talvez tiveram os seus recursos diminuídos, ó Deus, aqueles que os seus negócios agora, por conta de tudo isso, não andam bem, talvez alguns até fechado as portas. Tem misericórdia deles, Senhor. A Tua palavra diz que digno é o trabalhador do seu salário. Ó Deus, nós temos sido privados, Senhor, de trabalhar. Ó Pai, ajuda-nos a voltarmos à realidade da vida para que possamos cumprir a nossa parte no sustento do nosso lar.
Abençoa esses, Senhor, que perderam o seu negócio ou perderam o seu emprego, para que, ó Deus, portas se abram, para que eles possam ter dignidade em ganhar, ó Deus, o seu sustento e levar para os seus lares. Abençoa, Senhor, aquele pai de família que talvez esteja cabisbaixo, aquela mulher que tem somado na renda familiar. Tem misericórdia, Senhor, das famílias da nossa igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, toma a sociedade, Senhor, a sociedade agonizante, muitos sem Deus, sem perspectiva para o amanhã. Ó Deus, que nós como igreja possamos ser a resposta para um tempo de angústia, que nós possamos levar as boas novas para aqueles, ó Deus, que têm vivido uma velha expectativa que não produz resultados. Que em nome de Jesus, a igreja de Cristo possa se levantar como voz profética em meio a esta geração, possa se levantar como agência do reino, como embaixada, ó Deus, do reino dos céus, sendo representada nessa terra. E que cada um de nós, como embaixadores do rei, possamos pregar a tua palavra com ousadia, com poder, com autoridade, ó Deus, e que cadeias sejam quebradas, para que vidas sejam libertas e para que o poder de Deus se manifeste entre nós, Senhor. Ouve, ó Deus, a minha oração, ouve a nossa súplica, Senhor, ouve o nosso clamor. E eu quero te agradecer, porque tu sempre nos ouve. Eu quero te bendizer e te agradecer, porque não há um momento, ó Deus, aonde possamos te atribuir falta. Tu tens suprido todas as nossas necessidades e indo ainda além dessas necessidades. Obrigado por isso, Senhor. Te louvamos, bendizemos e te agradecemos no precioso e bondoso nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém, meu irmão? Ainda nesse espírito de oração, eu quero falar sobre oração. E eu quero compartilhar com os irmãos aquela que é a oração mais famosa de todas as Escrituras, que é justamente a oração que chamamos costumeiramente, até pela nossa herança católica romana, de Pai Nosso. E eu quero ler com os irmãos o Pai Nosso e ler até de maneira reverente, como sendo de fato uma oração que Cristo nos ensinou. Eu queria compartilhar com vocês o texto segundo o evangelista Mateus, no capítulo 6, do verso 9 até o verso 13. Mateus capítulo 6, do verso 9 até o verso 13, as santas letras dizem assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que essa possa ser a nossa oração reflexiva nesta hora, naquilo que a palavra de Deus tem a nos revelar. Amém. Queria refletir com os irmãos justamente sobre essa parte do que eu chamo, Jesus quando conta, ou quando faz essa oração, ou quando ensina os seus apóstolos a fazerem essa oração. Na verdade, Jesus ele está ensinando a eles que a oração deve ser algo prático nas nossas vidas. A oração, ela não pode ser algo inatingível a nós. A oração é a plenitude da prática do evangelho nas nossas vidas. E eu queria discorrer alguns pontos que eu entendo ser pontos principais e fundamentais dessa oração ensinada por Jesus, não como um ato repetitivo, porque o próprio Jesus, ele vai dizer um pouco antes, na verdade, ele vai dizer: e vós quando orardes,
Não useis de vãs repetições, como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Por isso, irmãos, nós não fazemos esta oração todos os dias. Por isso que nós não começamos a nossa vida diária fazendo esta oração. Porque Jesus falou que não adiantaria ficar fazendo vãs repetições, não adiantaria ficarmos repetindo todos os dias esta palavra, porque não teria sentido algum. A oração precisa ser algo que sai do nosso coração para ir direto ao encontro do coração de Deus. Tanto assim que é o único lugar das Escrituras que aparece essa oração são justamente nesse momento aqui, quando Jesus está ensinando. Ela não é repetida nem por Jesus e nem pelos apóstolos em nenhum outro lugar das Escrituras. Por isso nós não ficamos repetindo esta oração. Mas eu queria pegar alguns trechos, algumas partes desta oração para fazermos uma breve reflexão sobre ela. A primeira dela é justamente, na verdade, antes da oração, que é quando Jesus ele fala assim: portanto, vós orareis assim. O que Jesus quer dizer com isso, vós orareis assim? Não é para você ficar repetindo aquilo, mas ele queria mostrar um padrão, um modelo, uma forma de nós orarmos que, como veremos aqui nesses padrões ou nesses tópicos que nós vamos discutir, ele precisa ter um momento de reconhecimento da grandeza de Deus, ele precisa ter um momento de pedido de perdão, ele precisa ter um momento de pedido pela proteção, pela guarda de Deus, um momento de adoração, de exaltação. O modelo bíblico de oração requer que essas partes precisam ser observadas. Hoje, infelizmente, muitos de nós não sabemos orar, porque a gente entende oração, às vezes, como apenas um momento de pedir coisas a Deus. E a oração ela não pode estar apenas restrita a pedir, mas, na verdade, as nossas orações elas precisam ser um derramar dos nossos corações diante do Senhor, colocando diante dele não só os pedidos que temos, mas as gratidões, a alegria de servi-lo e, principalmente, adorá-lo, bendizê-lo na majestade de quem ele é. A gente tem entendido, às vezes, que a adoração está linkada à música, está linkada ao louvor. Meu irmão, nas Escrituras não é assim, principalmente no Novo Testamento, nós não vamos ver em nenhum lugar dele a adoração estando atrelada à música, estando atrelada ao louvor. A música, o louvor, ela é uma celebração a Deus, que é claro que também faz parte da adoração. Mas a adoração a Deus está linkada muito mais a uma vida prática de quem vive e cumpre os mandamentos de Deus e também daqueles que se ajoelham com o rosto em terra, reconhecendo a grandiosidade e a majestade desse Deus. É isso que a gente aprende no Novo Testamento. Mas eu queria continuar discorrendo e eu queria começar aqui com a primeira expressão de Jesus quando ele começa a oração, quando ele diz: Pai Nosso. É interessante Jesus começar a oração afirmando que o Pai é nosso. É interessante por dois motivos principais. Primeiro, não era costume judaico chamar Deus de Pai. Os judeus não tinham esse hábito, tanto é que, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver pouquíssimas vezes, eu particularmente agora não me lembro de cabeça de nenhum texto, mas eu sei que existe, mas em pouquíssimos textos do Velho Testamento, você vai perceber um dos servos de Deus do Antigo Testamento, um dos profetas, reis, um dos servos de Deus no Velho Testamento, se referindo a Deus como Pai. Era muito difícil isso. Era muito raro a gente ver os judeus se referindo a Deus como Pai. Eles se referem a Deus como o grande nome, eles se referem a Deus como o eterno, eles vão usar, inclusive, expressões que nós usamos hoje muito na teologia e nas músicas, que a gente chama, em alguns momentos, de nomes compostos de Deus, mas não que sejam nomes de fato compostos, mas, na verdade, são títulos atribuídos a Deus. Quando a Bíblia o chama de El Sabaô, quando a Bíblia o chama de El Olam, quando a Bíblia o chama de El Shaddai, El Nissi, são expressões do hebraico que demonstram quem ele é, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus que é a cura, o Deus que é a bandeira. Então, tudo isso era a maneira como os judeus se referiam a Deus. Mas é interessante que Jesus muda esse prisma e nos ensina que muito mais do que ele ser o nosso Deus, ele também é o nosso Pai.
Então Jesus ele mostra que esse Deus manifestado através dele mesmo, ele não se manifesta para nós apenas como o Deus, como o Senhor, como o Eterno, como o Senhor dos exércitos, mas ele também se manifesta como um Pai. Meu irmão, desfrute a paternidade de Deus. Não tenha um pavor desse Deus como ele fosse um juiz cruel e castigador, que era a visão, por exemplo, que Martinho Lutero tinha de Deus. Martinho Lutero entendia Deus como um homem cruel, como um ser que punia, que pesava a mão a todo tempo, que não, sabe, um ser quase que malvado. Era assim que Lutero via Deus. E quando Lutero conseguiu enxergar que o justo vive pela fé, e quando ele consegue ver que a graça de Deus é muito maior do que a ira manifesta, Martinho Lutero então se converte a Deus, se entrega a esse Deus de amor. Curta a paternidade de Deus. Meu irmão, senta no colo do Pai, descansa nele, deixa o Senhor fazer um cafuné em você, deixa Deus trazer para o teu coração a paz que excede todo o entendimento. Sabe por quê? Porque esse Deus grandioso e maravilhoso escolheu se revelar a você como Pai. Então desfrute da sua paternidade. A segunda coisa interessante nessa palavra do Pai Nosso que Jesus dá é que o Pai é nosso. Isso vai demonstrar para nós também, irmãos, que cristianismo não pode ser vivido de forma egoísta. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Tudo no Novo Testamento gira em torno do nosso. Não existe nada propriamente dito meu. É interessante que no advento do século XXI, o hedonismo, a busca pelo prazer em detrimento a qualquer outra coisa, a gente vai ficar muito claro para nós que até a temática da musicalidade cristã, ela me parece mudar. E muitos louvores que antes eram produzidos para a coletividade do culto público, agora falam muito do meu, do eu. Elas não transmitem a ideia do nosso, é tudo meu, né? Tudo o eu, o meu, para mim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O Novo Testamento, ele não advoga o eu. O Novo Testamento advoga o nosso. Nós não temos nada por nós mesmos. Tudo que nós temos vem do Senhor e Ele entrega para a sua igreja, Ele entrega para nós, não para o eu. Esse relacionamento de intimidade, ele é um relacionamento de intimidade para um Pai que se revela a nós e não apenas a eu. É interessante porque, às vezes, a gente preconiza muito mais o eu do que o nosso. Cuidado com isso, meu irmão. Eu vou fazer isso porque isso é melhor para mim. Eu vou fazer isso porque é vontade de Deus para minha vida. Não sei o que, eu, meu, minha. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso. Então, quando você pensar, não, essa é a vontade de Deus para minha vida, como ficarão as outras vidas? Vigia nisso. Segunda coisa, ou terceira, é quando na oração do Pai Nosso, Jesus fala, venha o teu reino. Que reino é esse? É o reino do Messias, o reino do Cristo. É o reino que se estabelece no advento de Jesus. Marcos capítulo 1, verso 15, a pregação de Jesus, ou toda a tônica da pregação de Jesus, giram em torno do seu reino. Ele vai dizer lá, por exemplo, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus chegou. A maioria das versões vão trazer que o reino de Deus está próximo. Essa palavra ali no grego, ela de fato pode ser traduzida por estar próximo. Mas segundo os exegetas, eles vão entender que a melhor palavra traduzida ali é a palavra chegou. Porque a ideia é que o reino de Jesus, o reino do Messias, é inaugurado quando Jesus está entre nós. Quando ele nasce naquela manjedoura, o reino de Jesus, o reino messiânico, ele é instaurado entre nós. Sendo esse reino instaurado entre nós, nós precisamos entender que o que cabe a nós como servos de Deus é pregarmos esse reino de maneira tão intensa que a vontade de Jesus seja prevalecida, porque o reino dele chegou. E se o reino é dele, então é a vontade dele que deve permanecer entre nós. Nós sabemos que existem rebeldes a esse reino, aqueles que se fazem inimigos do reino. Mas a nossa função, como crentes, como servos do Deus vivo, é combatermos a rebeldia, não com armas, não com força ou por violência, mas pelo poder da palavra de Deus, anunciando aquele Jesus maravilhoso que estabelece
estabelece o reino entre nós para que ele mesmo, como rei, esteja entre nós. Jesus está entre nós, irmãos. Jesus está conosco. Jesus, ele mesmo vai dizer que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Meu irmão, Jesus está entre nós, o reino dele está entre nós. A distância entre você e Jesus é apenas de uma oração. Ele não é mais aquele Deus longínquo, ele não é mais aquele Deus distante que olha na efusividade do dia a dia. Não, ele é um Deus presente nas nossas vidas, ele é um Deus atuante, ele é um Deus que mostra a direção e a vontade dele para todos nós. Uma outra característica desta oração é que ele vai declarar aqui que o pão nosso de cada dia é um pedido pessoal para que Deus cuide das nossas necessidades diárias. Meu irmão, nós por nós mesmos não podemos fazer nada se não fizermos segundo a vontade de Deus. Eu entendo, irmãos, que, como falei agora há pouco, no momento de ofertório, eu entendo que tudo aquilo que eu tenho vem de Deus. Eu tenho uma prática, eu gosto de fazer compras sozinho, irmãos. Eu sei que normalmente os homens detestam ir ao mercado. Eu amo ir ao mercado e gosto disso sozinho. Por quê, irmãos? Eu boto meu fonezinho no ouvido, boto uma pregação, um louvor, talvez você já me veja, de vez em quando tenha me visto aí igual um doido dentro do mercado, que eu canto alto, pago mico, mas eu nem ligo. Vou ali dando glória a Deus, louvando ao Senhor ou ouvindo uma pregação. E ali vou relaxando, meditando, refletindo, vou pegando as coisas no mercado. E eu tenho um hábito, irmãos, quando eu chego em casa, eu vou lá também, gosto de arrumar as coisas do mercado, né? Lá na nossa despensa. E eu faço compra de mês, eu faço compra pro mês inteiro. Então, quando termino de arrumar lá, né, tudo bonitinho, eu olho aquela despensa cheia. E eu não consigo não agradecer a Deus. Eu abaixo a minha cabeça, ergo as mãos aos céus e eu falo: Senhor, muito obrigado pelo privilégio que tu tem me dado de sustentar a minha família. Mas reconheço que tudo isso vem de ti. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor nos dá o pão de cada dia. É Ele que supre as nossas necessidades. Meu irmão, talvez você esteja na sua casa passando um momento de muito aperto, de muita dificuldade. E aí você talvez possa olhar a sua despensa e não ver mais aquela despensa cheia. Talvez você veja um pouquinho só de arroz na sua despensa que vai acabar à noite quando você fizer a janta ou amanhã na hora do almoço. Meu irmão, não é um motivo para você se lamentar, é um motivo para você glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque para o hoje você ainda tem, o amanhã Deus proverá. Creia nessa palavra, meu irmão. Entenda que ela é o cumprimento desta oração, que o pão de cada dia, ele tem nos dado, ele tem suprido. Eu tenho, junto com alguns colegas pastores, feito uma mobilização para ajudar alguns pastores que estão em situações de necessidade. Alguns pastores dependem das suas igrejas, vivem das suas igrejas e por conta de tudo isso, muitos deles estão vivendo em situações dificílimas. Nós temos, eu junto com alguns colegas pastores, temos feito um movimento para ajudar esses pastores. E eu louvo a Deus porque essa semana eu conversava com um desses que estão passando por uma necessidade, eu entrei em contato: meu irmão, a gente queria abençoar a tua vida, né? Conversei com ele, ele falou: pastor, eu tinha acabado de orar porque a minha comida e da minha família acabou nessa refeição. E eu não sabia o que seria do amanhã. Mas o amanhã está nas mãos de Deus e Deus acabou de responder a minha oração. Meu irmão, eu confesso para você que eu chorei. E até falar agora dessa hora é difícil, dá vontade de chorar novamente. Em ver o cuidado de Deus com o seu povo. Em ver que Deus, ele providencia o sustento, ama e cuida dos seus a cada momento. Meu irmão, confie no Senhor, espera nele. Ele mais o fará. É difícil, irmãos. Tem uma outra coisa. O texto também diz assim: perdoe as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Meus irmãos, poucas coisas na Bíblia o Senhor coloca com condições. No Velho Testamento, com mais afinco isso. No Velho Testamento, nós temos o que nós chamamos na teologia de teologia retributiva. O que é a teologia retributiva? É quando Deus, se manifestando a Israel, ele vai dizer para Israel:
que fazia uma aliança com Israel, uma aliança que não teria fim, uma aliança duradoura, desde que, ou seja, havia um porém, se vocês cumprirem os meus mandamentos, se vocês cumprirem os meus juízos, se vocês cumprirem os meus estatutos, então eu farei isso, farei isso, farei isso. Então havia uma condição para aquela aliança ser perpetuada e para que a promessa de Deus se cumprisse entre seu povo. Nós hoje no Novo Testamento não vivemos mais debaixo de uma teologia retributiva. Nós vivemos na dispensação da graça de Deus, na teologia da graça do Senhor, entendendo que tudo que nós recebemos dele é não merecimento. Nós não temos porque merecemos, né? Às vezes a gente fala isso, o pessoal até ri quando eu falo, e aí, vamos tudo bem? Eu falo, melhor do que eu mereço. E pode parecer até engraçado responder dessa maneira, mas isso é um fato, porque eu entendo, irmão, tudo que eu tenho não é por merecimento meu, é pela graça manifesta de Deus sobre a minha vida. Só que quando a Bíblia vai falar sobre perdão de Deus para com as nossas vidas, ela coloca uma condição. Ele fala que a oração de Jesus nos ensina perdoe as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, a condição para que eu receba o perdão de Deus é quando eu entrego o perdão. Se eu não sou capaz de entregar perdão, Deus não me perdoa. Meu irmão, e ouça essa palavra com muita seriedade. Preste atenção nisso, meu irmão, com muita seriedade, nisso que eu vou te dizer agora. Se você ainda não aprendeu a perdoar aquele que de alguma maneira te ofendeu, independentemente do que essa pessoa fez a você, se você não perdoa essa pessoa, para de orar, para de pedir perdão a Deus. Sua oração está batendo no teto e voltando. Sua oração não está sendo ouvida por Deus, porque há uma situação de condicionamento aqui. Jesus deixa claro, perdoe as nossas dívidas como nós temos perdoado. Ou seja, se nós não temos perdoado, não haverá o perdão para nós. Há essa condição que você precisa vencer e se libertar, em nome de Jesus. Quando você conceder o perdão, aí sim, você estará pronto e apto para também receber o perdão de Deus. Não nos deixe cair em tentação, ou seja, não nos dê uma prova, uma tentação, não nos deixe à mercê do inimigo. O que Jesus está dizendo aqui é que nas nossas orações a gente deve pedir a Deus uma proteção espiritual tão grande que não estejamos à mercê do inimigo. O diabo, ele não nos obriga a cometer um pecado, mas ele nos tenta de maneira cruel para que pequemos contra Deus. Mas se não fosse a graça do Senhor para nos livrar desta tentação, ele nos tentaria de uma maneira tão cruel e dolorida que seria quase que impossível não cair. Então nós oramos pedindo a Deus para não nos deixar cair em tentação, porque ele precisa nos dar o escape da mão do inimigo. Ele precisa nos livrar da mão do inimigo para que não caiamos nessas tentações e venhamos a ofender a sua própria santidade. Então, meu irmão, em nome de Jesus, entenda, as tentações que você vive, que eu vivo, que todos nós vivemos, não são tentações maiores do que nós podemos suportar, como diz o apóstolo Paulo, porque antes disso, Deus, que é fiel, nos dará o escape, ele nos dará condições de vencer essa tentação, de passar por cima dessa tentação, glorificando a Deus. Então, se amanhã ou depois você cair numa tentação, e eu espero que isso não aconteça, e entenda que você caiu pelas cobiças e pelos desejos do seu próprio coração, mas o Senhor estava pronto a abrir a vitória para você e te livrar dessa tentação. Bastava que você resistisse mais um pouquinho. Então, meu irmão, vigia. Não se permita cair na tentação. Eu já ouvi de alguns crentes, irmãos, isso muito me dói, que cometeram algum tipo de pecado e chega aqui e fala assim, não, mas eu já orei pedindo perdão e acabou. Meu irmão, cuidado com essa palavra. Cuidado por dois motivos principais. Primeiro, porque quando a gente ora pedindo perdão, tem que haver arrependimento. E, infelizmente, tem muito crente que acha que está arrependido pelo que cometeu, mas às vezes não está arrependido pela ofensa causada a Deus, mas está com remorso pela consequência enfrentada.
pela consequência do pecado enfrentado. Então não é que você se arrependeu por ter ofendido a Deus, mas às vezes você não queria ter vivido a consequência do pecado cometido. Pedir perdão com um coração como esse, eu entendo claramente que esse perdão não chegará até você. Ou então, irmãos, alguns que falam que tratam de maneira leviana esse tema, acham que pelo fato até de talvez terem se arrependido de verdade, estão livres das consequências do pecado. E isso é um ledo engano. Mesmo que Deus nos perdoe, e Ele sempre nos perdoa, dos nossos pecados, Ele não nos livra das consequências daquilo que virá. Então, por exemplo, um marido que trai a sua esposa, ainda que Deus o perdoe se ele se arrependeu, e ainda até que a sua esposa o perdoe, haverá uma marca nesse casamento que talvez possa demorar muito tempo para ser dissipada. E essa marca, às vezes, vai atrapalhar muito o relacionamento de vocês. E isso sem contar que, às vezes, pode terminar, inclusive, num divórcio. E aí sofre o marido, sofre esposa, sofre filho, sofre sogra, sofre mãe, sofre todo mundo. Deus perdoa pecados. Mas a consequência, como homens e mulheres maduros que somos, precisamos estar prontos a assumir essas consequências. Cuidado, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que o Senhor nos livre de todo mal. E o texto aqui, quando fala livrai-nos do mal, a palavra ali do grego, na verdade, pode ser traduzida, e é melhor traduzida por livra-nos do maligno. O que Jesus está nos ensinando aqui não é um livramento apenas do mal do dia a dia, da maldade do próprio ser humano. Pode ser aplicado também. Mas o que Jesus está pedindo aqui é uma proteção espiritual para que nós sejamos livres do maligno, da ação do diabo sobre as nossas vidas. E aí, meu irmão, algumas coisas é interessante a gente comentar, porque crente não fica possesso. Crente não pode ficar possuído por um espírito maligno, como às vezes a gente ouve por aí. Isso é mentira. Quem habita em nós é o Espírito Santo. E o Espírito Santo jamais iria compartilhar a casa dele, que somos nós, templo do Espírito, com Satanás. Então, aonde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade, diz o apóstolo Paulo. Então, na verdade, não podemos ficar endemoniados. Porém, o inimigo, ele pode, de alguma maneira, criar circunstâncias e ciladas para que venhamos cair nessas ciladas. E aí, a oração de Jesus que nos ensina aqui é para que Deus nos livre do maligno, da ação do diabo contra nós. Essa é a oração que Jesus tem nos ensinado. E aí ele termina a oração com um momento de exaltação a Deus, dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, é reconhecer que Deus é o único digno de todo louvor, de toda adoração, de toda grandiosidade, de toda soberania. Todas as coisas são dele e todas as coisas convergem para a glória dele mesmo. Meu irmão, viva a oração de Jesus, viva a oração do Pai Nosso, não com as repetições da própria oração, mas analisando cada uma dessas partes, entendendo que o Pai é nosso, entendendo que nada é meu por mim mesmo, entendendo que o reino já está estabelecido entre nós e precisa ser vivido e também proclamado, entendendo que o pão que nos é dado pelo Senhor, que tudo que temos vem dele, entendendo que só somos perdoados como quando perdoamos, e também pedindo a Deus proteção espiritual para sermos livres das tentações impostas pelo inimigo, mas também sermos livres da própria ação do inimigo. E depois de tudo isso, terminarmos a nossa oração reconhecendo a grandiosidade e a perfeição do nosso maravilhoso Deus. Se assim orarmos, se assim vivermos essa oração, meu irmão, seremos nas mãos de Deus como uma unção imbatível, pronto a entrarmos nos lugares mais tenebrosos para proclamarmos aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor, encerrando esse culto nesta hora e pedindo a Deus que esta palavra esteja impressa nos nossos corações. Deus, nosso Pai, obrigado por esta palavra, obrigado pela oração que nós chamamos de Pai Nosso. Obrigado a Deus pela essa relação que temos de um Pai que é nosso, de um amigo próximo. Obrigado, Senhor, que esta palavra se cumpra em nós e que nós possamos vivenciar
cada ponto desta palavra, para que, ó Deus, em santidade, possamos contemplar a tua glória. Obrigado, Deus. Dá-nos uma semana de paz e na tua presença, que possamos, Senhor, fazer a tua vontade a todo tempo e que a glória do teu nome resplandeça em nós, para que esta glória, resplandecendo em nós, possa ser refletida para ti mesmo, Senhor. Ouve-nos, segundo o teu bem-querer, para louvor da tua majestade, para a exaltação do nome do teu Filho Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as ternas e doces consolações do Espírito repousem sobre cada ouvinte nesta hora, desde agora e para todo sempre. Amém. Que você dê o seu amém e tenha uma boa semana em nome de Jesus.